A chave não girou. Tentei de novo, o metal frio arranhando contra o bloqueio inédito. Minhas mãos, nodosas pela artrite, tremeram não só pelo esforço, mas pela onda de gelo que subia pela minha espinha. Era a minha casa. Cada tijolo daquela parede eu vi ser assentado. O pé de jabuticaba no quintal, plantei com meu falecido marido quando Ricardo ainda era um menino que mal alcançava os galhos mais baixos. Respirei fundo, o ar da tarde entrando pesado nos meus pulmões. Foi quando vi o bilhete, preso com fita adesiva na porta que eu mesma pintei de azul há 2 verões. A caligrafia era de Débora, minha nora, mas a crueldade, eu sabia, tinha a assinatura do meu filho. Mãe, trocamos as fechaduras. Você não mora mais aqui. Ricardo mandou dizer que vai ligar. Aquele vai ligar era a esmola final, a promessa vazia para amenizar a punhalada. Sentei-me no degrau, o mesmo degrau onde ensinei Ricardo a amarrar os sapatos, e o mundo se desfez. A dor nas juntas era um eco distante da dor que rasgava meu peito. Fui para a casa de seu Afonso, um amigo de uma vida inteira. Viúvo como eu, ele me acolheu sem perguntas, apenas com um café forte e um olhar de compaixão que quase me quebrou por inteiro. Naquela noite, no quarto de hóspedes que cheirava a naftalina e memórias, a febre da humilhação começou a queimar. Ricardo não ligou, nem no dia seguinte. Uma semana se passou em um silêncio ensurdecedor. Eu era um fantasma na casa de Afonso, um fardo que pedia desculpas a cada xícara de chá. A fragilidade que eu sentia, o corpo de 78 anos me traindo a cada passo, começou a se transformar. A tristeza deu lugar a uma clareza fria, cortante. Eles não me viam como mãe, mas como um móvel velho, um empecilho nos seus planos de vida moderna e asséptica. Eles se esqueceram de quem eu era. Meu falecido marido, um homem bom, mas sonhador, deixou nosso pequeno negócio de materiais de construção em minhas mãos quando adoeceu. Por 10 anos, eu, a dona de casa dócil, negociei com fornecedores, controlei o fluxo de caixa e lidei com homens que achavam que uma mulher não entendia de cimento e vergalhões. Eu ergui o patrimônio que deu a Ricardo a melhor educação, o primeiro carro, a entrada do seu próprio apartamento, antes de ele convencer-me a vender tudo e morar com ele e a família, para cuidarem de mim. Que ironia! Cuidaram de me tirar tudo. O primeiro passo foi recuperar meu antigo tablet, um presente do meu neto que Débora dizia que eu não saberia usar. Estava na mala que Afonso buscou para mim. Eles foram descuidados. Na pressa de me descartar, esqueceram que minha conta de e-mail ainda estava conectada ao armazenamento em nuvem da família. A senha era a data de nascimento do meu neto. Patético. Lá, em meio a fotos de férias e recibos de restaurantes caros, eu encontrei pastas e mais pastas de documento, contratos, extratos bancários, propostas. Ricardo havia aberto uma empresa de consultoria, uma empresa de fachada, eu percebi rapidamente, e o nome nos documentos de constituição, como sócia majoritária, era o meu, Elza de Almeida. Usaram meu nome limpo, minha reputação de viúva honesta, para lavar dinheiro. A casa, legalmente minha, havia sido usada como garantia em um empréstimo fraudulento. A expulsão não foi apenas crueldade, foi uma estratégia de negócios. Eles precisavam me apagar da equação. O fogo da humilhação virou uma fornalha. A vingança não seria um prato servido frio. Seria um banquete lento, meticuloso, onde eles seriam devorados pedaço por pedaço. Comecei a usar a tecnologia que eles tanto subestimavam. Criei um e-mail anônimo. Minha primeira mensagem foi para o principal sócio de Ricardo, um homem vaidoso que eu conhecia de alguns almoços de família. Apenas uma frase. Você já verificou a autenticidade das garantias do projeto Nova Era? Sem assinatura. Apenas a semente da dúvida. Para Débora, a abordagem foi diferente. Ela vivia de aparências. Sua vida era uma vitrine no Instagram. Comecei a seguir os perfis de suas amigas mais próximas com uma conta falsa, um perfil de uma suposta consultora de investimentos. Eu curtia suas fotos, fazia comentários elogiosos. Então, na calada da noite, enviei uma mensagem para a mais fofoqueira do grupo. Querida, soube que você é amiga da Débora. Estou preocupada. Uma cliente minha comentou sobre uma grande perda de investimento do marido dela. Espero que não seja verdade. Eles parecem um casal tão sólido. O veneno foi espalhado. O passo seguinte foi mais arriscado. Eu sabia que a fiação elétrica da suíte de hóspedes onde eu dormia era antiga. Ricardo sempre prometia consertar, mas nunca o fez. Contratei um rapaz, um marido de aluguel, pagando
pensando em dinheiro. Pedi um serviço simples na casa de Afonso e, conversando, mencionei meu filho, que precisava de um eletricista para um problema pequeno em sua casa, mas que ele era muito ocupado. Dei o endereço. A instrução foi simples: causar um curto-circuito que parecesse acidental, algo que queimasse os eletrodomésticos mais caros. O home theater de última geração de Ricardo, o computador onde ele guardava seus projetos. Paguei o dobro. O rapaz nem piscou. 2 dias depois, Débora postou uma foto com a legenda: dia de caos. Um raio deve ter caído perto de casa e queimou tudo. Que prejuízo! Eu sorri. Um sorriso que não alcançava meus olhos. A destruição material era apenas o aperitivo. A verdadeira ruína seria financeira e social. Compilei os documentos que encontrei na nuvem, as assinaturas falsificadas com meu nome, os balanços inflados. Eu não os entreguei à polícia. Isso seria rápido demais. Enviei o dossiê de forma anônima para um blogueiro local conhecido por expor fraudes empresariais. Ele adorava um escândalo. Enquanto o blogueiro investigava, eu atacava a fundação da casa que eles me roubaram. Liguei para a companhia de saneamento, usando meu nome como proprietária legal do imóvel. Relatei um vazamento interno grave, um problema crônico que eu conhecia bem no encanamento sob a cozinha. Pedi uma vistoria de emergência. A equipe chegou, quebrou o piso de porcelanato caríssimo de Débora e, para consertar o problema que eu inventei, precisou interditar a cozinha por 1 semana. A casa deles, o símbolo de seu status, estava se tornando inabitável. Um canteiro de obras fedendo a esgoto. As coisas começaram a desmoronar para eles. O sócio de Ricardo, desconfiado, iniciou uma auditoria interna. As amigas de Débora começaram a tratá-la com uma piedade venenosa, perguntando se estava tudo bem mesmo. O blogueiro soltou a primeira matéria. Não citava nomes, mas os detalhes eram tão específicos que o mercado financeiro da cidade soube exatamente de quem se tratava. O castelo de cartas deles estava balançando. O confronto final veio em uma noite de chuva. Eles apareceram na porta de Afonso, encharcados e desesperados. Ricardo tinha o rosto pálido, os olhos injetados de fúria. Débora chorava, o rímel escorrendo em rios negros pela sua face. "O que você fez?" ele gritou, empurrando a porta. "Você destruiu tudo. Nossa vida." Eu estava sentada na poltrona da sala, uma xícara de chá de camomila nas mãos trêmulas. O corpo doía, o coração batia descompassado, mas minha voz saiu firme, sem um pingo de hesitação. Eu não fiz nada, meu filho. Eu apenas devolvi o que vocês me deram. A casa era um estorvo, não é? Cheia de problemas elétricos, vazamentos. Eu só ajudei a natureza a seguir seu curso. E os documentos? O blog? Foi você, sua velha maldita!" Débora soluçou. Olhei para ela, para a mulher que usava as roupas que eu passei, que comia a comida que eu preparei, que dormia na casa que eu construí. Velha, sim, mas não tola. Vocês usaram meu nome, meu suor, para construir um império de areia. A maré simplesmente subiu. Ricardo avançou, o punho cerrado. Seu Afonso se interpôs entre nós, um velho magro, mas com a dignidade de uma montanha. "Chega, rapaz, respeite sua mãe. Ela não é mais minha mãe." Ele cuspiu as palavras. Aquilo deveria doer, mas não doeu. Era apenas a confirmação do que eu já sabia. "É verdade," eu disse, me levantando com dificuldade. "Cada junta um protesto. Eu não sou sua mãe. A mãe que você conhecia morreu naquele dia, no degrau da porta, com um bilhete na mão. A mulher que está aqui na sua frente é Elza de Almeida, e ela está apenas cobrando uma dívida." Eles me olharam e pela primeira vez não viram uma idosa frágil. Viram a mulher que negociou com agiotas nos anos 80 para salvar o negócio do marido. A mulher que enfrentou fiscais corruptos. A mulher que eles tentaram apagar, mas que se recusou a desaparecer. Eles saíram em silêncio, derrotados. A chuva lá fora lavava a rua. Eu sabia que o caminho deles terminaria na delegacia, nos tribunais, na falência. E o meu? Eu estava ali, em uma casa que não era minha, com um corpo que me abandonava aos poucos. Não havia alegria na minha vitória, apenas um vazio imenso, o eco da destruição. Olhei para minhas mãos, as veias saltadas, a pele fina como papel. As mesmas mãos que embalaram um bebê, que construíram um lar, também souberam como demolir tudo. A vingança não me curou, não me trouxe paz, mas no silêncio daquela noite, enquanto os trovões ecoavam lá fora, eu soube que tinha recuperado algo mais
mais importante que a casa ou o dinheiro. Eu tinha recuperado a mim mesma. E isso, eles nunca mais poderiam tirar de mim. Mas antes de eu continuar essa história que vocês precisam ouvir, me façam um favor. Apertem esse botãozinho de curtir aí embaixo. Vocês sabem como é, né? Uma mulher da minha idade precisa de todo o carinho que conseguir. E se vocês gostam dessas histórias que a vida ensina, se inscrevam no canal. Prometo que sempre terei uma história para contar. E vocês sempre terão uma cadeira na minha mesa. A voz do meu filho no telefone era fria. Um metal polido que não tinha nada do menino que eu criei. Mãe, escuta. Eu e a Débora conversamos. Nós trocamos as fechaduras. Você não mora mais aqui. Silêncio. Do outro lado da linha, eu ouvia a respiração dele, calma, controlada. A minha, eu já não sentia. Meu mundo, construído sobre os alicerces daquele lar, daquele filho, desabou em um instante. A artrite nas minhas mãos pareceu gritar, cada junta uma agulha em brasa. Do lado de fora do orelhão, a garoa fina de um fim de tarde começava a molhar a calçada, e eu me senti tão desprotegida quanto um pássaro com a asa quebrada. Eu tinha 78 anos. 78 anos de uma vida inteira dedicada a eles. Desde que meu Roberto se foi, Ricardo era meu norte. E Débora, a filha que nunca tive. Eu cuidei dos meus netos para que eles pudessem construir suas carreiras. Vendi joias de família para pagar a faculdade do Ricardo. Hipotequei a casa, a minha casa, para financiar o primeiro negócio deles, uma importadora que parecia promissora. E agora isso, uma ligação, uma fechadura trocada. Fim, os primeiros dias foram um borrão de humilhação e dor. Fiquei na casa de uma vizinha, Dona Lúcia, que me olhava com uma pena que me feria mais do que a traição. Eu ligava e Ricardo não atendia. Débora me bloqueou. Meus netos, que eu embalei no colo, agora eram estranhos que visualizavam minhas mensagens e não respondiam. A solidão era uma coisa física, uma manta pesada e úmida que me sufocava durante as noites insones. Meu corpo doía, meu coração parecia um caco de vidro no peito. Eu era um estorvo, um móvel velho, que eles simplesmente decidiram descartar na calçada. Foi em uma dessas noites, enquanto olhava para o teto do quarto de hóspedes da Lúcia, que algo mudou. A dor não diminuiu, mas a tristeza começou a dar lugar a uma brasa, uma raiva fria, antiga, que eu não sentia há décadas. Lembrei do meu falecido marido, Roberto, quando quase perdemos tudo para agiotas nos anos 80. Ele, desesperado, queria fugir. Fui eu que sentei na mesa com aqueles homens perigosos. Fui eu que negociei, que olhei no fundo dos olhos deles e não desviei o olhar. Aquela mulher ainda estava em algum lugar dentro de mim, soterrada por anos de docilidade e dedicação maternal. Era a hora de desenterrá-la. O primeiro passo foi procurar o doutor Afonso, um velho amigo de Roberto, advogado aposentado, mas com a mente mais afiada que a de muito garoto novo. Ele me ouviu em silêncio, seus olhos pequenos e astutos analisando cada palavra. Elza, legalmente, a casa está no seu nome, mas eles podem alegar que você não tem condições. Podem tentar te interditar. Vai ser uma briga suja. Longa, eu balancei a cabeça. Afonso, eu não quero a casa de volta. Não da forma tradicional. Eu quero justiça. Quero que eles paguem pelo que fizeram, não só comigo. Havia mais na história, eu sentia. A pressa em me tirar de lá, o corte abrupto. Não era só crueldade. Era medo. Eles estavam escondendo algo. Afonso me deu o contato de um investigador particular, um ex-policial chamado Braga, um homem discreto e eficiente. Com o pouco dinheiro que me restava de uma antiga poupança, eu o contratei. Enquanto o Braga cavava, eu comecei a minha própria investigação. Eu conhecia cada gaveta daquela casa, cada mania do meu filho, cada fraqueza da minha nora. A tecnologia, que sempre me pareceu um bicho de 7 cabeças, tornou-se minha aliada. Pedi ao neto de Afonso que me ensinasse o básico. Em poucas semanas, eu estava navegando por redes sociais, cruzando informações, encontrando pontas soltas. Descobri que a importadora de Ricardo e Débora estava atolada em dívidas. Descobri as viagens caras que eles faziam, os carros de luxo, a vida de aparências que eles sustentavam. E o mais importante, descobri a conexão. Eles estavam usando a minha casa, com a procuração que eu, em minha ingenuidade, assinei anos atrás, como garantia para empréstimos fraudulentos. Estavam envolvidos com gente perigosa, gente muito pior que os agiotas que eu enfrentei. Eles não me tiraram de casa por maldade. Eles me tiraram para que eu não descobrisse o castelo de cartas podres que eles construíram sobre o meu nome, sobre a minha vida. A raiva se transformou em um plano meticuloso, cruel, destrutivo. Eu usaria a própria ganância deles para derrubá-los. O primeiro movimento foi sutil. Através de um perfil falso, comecei a plantar a semente da discórdia. Enviei para Débora, anonimamente, fotos de Ricardo em um bar
falar com uma mulher mais jovem, uma atriz que contratei por uma tarde. A vaidade de Débora era seu calcanhar de Aquiles. A desconfiança começou a corroer o casamento deles por dentro. Enquanto eles brigavam, eu agia. Braga me trouxe a prova que eu precisava. Documentos que ligavam a importadora a um esquema de lavagem de dinheiro. Com os papéis em mãos, não fui à polícia. Ainda não. Fui a um concorrente deles, um homem que Ricardo havia passado para trás no passado. Entreguei a ele uma cópia do dossiê. Não pedi dinheiro, pedi apenas que ele usasse a informação como bem entendesse. A guerra comercial que se seguiu foi sangrenta. Contratos foram cancelados, fornecedores desapareceram. O império do meu filho começou a ruir. Ricardo, desesperado, tornou-se imprudente. Fez mais empréstimos, dessa vez com os credores mais perigosos. Débora, cega pelo ciúme e pelo pânico financeiro, começou a cometer seus próprios erros. Eu assistia de longe. Cada notícia da derrocada deles era um gole de um veneno amargo, que ao mesmo tempo me fortalecia. A dor nas minhas juntas parecia diminuir a cada passo que eu dava em direção à minha vingança. Eu manipulava as peças no tabuleiro com a paciência de uma aranha tecendo sua teia. Vazei informações anônimas para um blog de finanças sobre as irregularidades da empresa. Um dia, a Receita Federal bateu à porta deles. O pânico se instalou de vez. Eles começaram a se acusar, a trair um ao outro. O amor que um dia pareceu sólido se revelou o que sempre foi, uma parceria de interesses. E quando os interesses acabaram, só sobrou o desprezo. O golpe final precisava ser pessoal. Precisava ser na casa que foi meu santuário e se tornou meu exílio. Esperei o dia certo. Uma noite de temporal, quando o céu parecia chorar comigo, Afonso me levou. Eu não precisava de chave. Havia uma janela no porão que Ricardo nunca consertou. Entrei na minha antiga casa como uma ladra. O cheiro era o mesmo, mas tudo parecia estranho, contaminado. Sentei na minha poltrona de veludo, a mesma onde cantei cantigas de ninar para ele, e esperei. Eles chegaram horas depois, encharcados, os rostos marcados pela derrota e pelo ódio mútuo. A discussão começou no instante em que fecharam a porta. Acusações, gritos, a podridão do relacionamento deles exposta sob a luz fraca da sala. Foi então que eu acendi o abajur ao meu lado. O silêncio que se seguiu foi mais alto que a tempestade lá fora. O choque nos rostos deles foi a primeira parcela do meu pagamento. Ricardo gaguejou meu nome. Débora ficou pálida como cera. Eu me levantei, o corpo protestando, mas a alma firme. Vocês não acharam que eu ia simplesmente desaparecer? Acharam? Minha voz era calma, mas cortava o ar. Vocês construíram essa farsa toda nas minhas costas. Usaram meu nome, minha casa, minha confiança. Eu caminhei lentamente até eles. Cada passo uma vitória sobre a minha própria fragilidade. Mostrei a eles o dossiê completo. As provas dos crimes, as fotos, os registros bancários. Eu poderia ter ido à polícia há meses, mas eu queria que vocês sentissem o que eu senti. Queria que vocês perdessem tudo, que se destruíssem, que olhassem um para o outro e só vissem o reflexo do próprio fracasso. Foi nesse momento que as sirenes começaram a uivar ao longe, cada vez mais perto. Eu mesma tinha feito a denúncia anônima meia hora antes. Acho que a visita de vocês chegou. O terror nos olhos deles era palpável. Foi quando Débora, em um último ato de desespero, tentou me atacar, me chamando de velha louca. Ricardo assegurou. Foi a primeira coisa decente que ele fez em meses. Ele olhou para mim, não com ódio, mas com um pavor profundo, como se me visse pela primeira vez. E foi então que eu disse as palavras que vinha ensaiando há tanto tempo, a frase que selaria o destino deles e o meu. Não se preocupem, isso não é um ataque de uma velha senil. A mulher que está aqui na sua frente é Elza de Almeida, e ela está apenas cobrando uma dívida. Eles me olharam e pela primeira vez não viram uma idosa frágil. Viram a mulher que negociou com agiotas nos anos 80 para salvar o negócio do marido. A mulher que enfrentou fiscais corruptos. A mulher que eles tentaram apagar, mas que se recusou a desaparecer. Eles saíram em silêncio, derrotados, escoltados pelos policiais que batiam a porta. A chuva lá fora lavava a rua. Eu sabia que o caminho deles terminaria na delegacia, nos tribunais, na falência. E o meu? Eu estava ali, em uma casa que não era minha, com um corpo que me abandonava aos poucos. Não havia alegria na minha vitória, apenas um vazio imenso, o eco da destruição. Olhei para minhas mãos, as veias saltadas, a pele fina como papel. As mesmas mãos que embalaram um bebê, que construíram um lar, também souberam como demolir tudo. A vingança não me curou, não me trouxe paz, mas no silêncio daquela noite, enquanto os trovões ecoavam lá fora, eu soube que tinha recuperado algo mais importante que a casa
ou o dinheiro. Eu tinha recuperado a mim mesma. E isso, eles nunca mais poderiam tirar de mim. O som da sirene se afastou, engolido pela tempestade. O alívio não veio. Em seu lugar, uma dor aguda subiu pela minha coluna. Um lembrete cruel da artrite que Ricardo e Débora usavam para me definir. Caminhei pela sala, os pés arrastando no piso frio. O porta-retrato na estante, com a foto do meu filho sorrindo na formatura, parecia uma zombaria. Não era o menino que criei, mas um estranho que vestia sua pele. Para me reerguer, precisei aniquilar a imagem daquele filho, queimar a memória afetiva que me acorrentava à dor da traição. O preço foi alto, um buraco no peito onde antes morava um amor incondicional. Agora, restava varrer os cacos, não apenas os da vida deles, mas principalmente os meus. A Elsa que sobreviveu àquela noite não era a mãe amorosa, nem a vítima frágil que esperavam encontrar num asilo barato. Era a mulher que anos atrás aprendeu que certas dívidas só se pagam com a ruína de quem as contraiu. A vingança me esvaziou, mas também me libertou da maior mentira que contei a mim mesma, a de que eu precisava deles para existir. Olhei meu reflexo no vidro escuro da janela, a chuva escorrendo como lágrimas. Era apenas Elsa, e pela primeira vez em décadas, isso tinha que bastar. A chuva lá fora era uma cortina cinzenta, um choro sem fim que lavava a cidade e a minha alma. A mulher no reflexo não chorava mais. Seus olhos, fundos e cansados, guardavam a secura de um deserto. Elsa, apenas Elsa. E aquilo, a mais dura das verdades, era o alicerce sobre o qual eu precisaria me reerguer. O primeiro passo foi o mais difícil, não pelos joelhos que protestavam, mas por admitir que eu precisava de ajuda. Disquei um número que não usava há quase 20 anos, os dedos trêmulos sobre a tela do celular barato que comprei com as últimas economias. Do outro lado da linha, a voz de Osvaldo, grossa pelo tempo e pelo cigarro, foi como encontrar um porto em meio à tempestade. Osvaldo era um fantasma do meu passado, o único amigo de verdade do meu falecido marido, Alberto, um homem que conhecia a Elsa antes de ela se tornar apenas a mãe do Ricardo. Ele não fez perguntas, apenas me deu um endereço e disse que a porta estaria aberta. Passei a noite num banco de rodoviária, o frio se infiltrando nos meus ossos. Mas pela manhã, quando o ônibus me deixou numa rua tranquila de um bairro operário, senti a primeira fagulha de algo que não era dor, era propósito. A casa de Osvaldo cheirava a café forte e a poeira antiga. Ele me acomodou num pequeno quarto nos fundos, com uma cama de solteiro e uma janela que dava para um quintal com um pé de jabuticaba. Fique o tempo que precisar, Elsa. Ponha a cabeça no lugar, ele disse. E eu soube que ali estava segura para planejar o impensável. Os primeiros dias foram um nevoeiro de dor física e exaustão mental. Eu dormia por horas a fio, acordando apenas para tomar os remédios que Osvaldo fazia questão de comprar. Aos poucos, a névoa se dissipou, substituída por uma clareza cortante. Ricardo e Débora não me viam como uma pessoa, mas como um objeto, um móvel velho que ocupava espaço na casa que eles queriam só para si. A artrite, o coração fraco, eram as desculpas perfeitas para me descartar. Eles contavam com a minha fragilidade, com a minha suposta senilidade. Mal sabiam eles que a mulher que meu marido amou não era uma donzela indefesa. Alberto, meu Alberto, não era um santo. Ele era contador, mas não de uma firma qualquer. Por anos, ele foi o homem dos números de gente poderosa e perigosa. E eu, sua esposa, sua confidente, aprendi a ouvir, a observar, a entender as entrelinhas dos livros caixa duplos e das conversas cifradas. Aprendi que todo mundo tem um ponto fraco, um segredo, uma dívida. Com uma parte do pouco dinheiro que me restava, comprei um tablet usado e um chip pré-pago. A tecnologia era um mundo novo, mas a lógica era a mesma que eu conhecia, a da informação. Passei dias e noites navegando. A luz da tela iluminando meu rosto enrugado no escuro do quartinho. Comecei pelo óbvio, as redes sociais de Débora. Ali, ela construía uma vida de fantasia. Jantares em restaurantes caros, roupas de grife, viagens de fim de semana para resorts. Uma fachada de sucesso que eu sabia ser insustentável com o salário de gerente de banco do meu filho. A arrogância dela era sua fraqueza. Ela postava tudo, marcava os locais, exibia as compras. Cada foto era uma pista, cada legenda sobre merecimento e trabalho duro era um insulto que alimentava meu fogo. Ricardo era mais discreto, mas o medo o tornava descuidado. Encontrei seu perfil profissional numa rede social corporativa. Ele se gabava de metas batidas, de carteiras de investimento que cresciam milagrosamente. Foi então que uma memória antiga, um fiapo de conversa que ouvi entre Alberto e um de seus clientes, voltou com força. Falavam sobre usar pequenas empresas,
ONGs de fachada para movimentar dinheiro sujo, para esquentar o que não podia ser declarado. A especialidade de Alberto era encontrar as brechas, os erros que os amadores cometiam, e meu filho era um amador ganancioso e estúpido. A pesquisa me levou a uma pequena empresa de consultoria em nome de um primo distante de Débora, um rapaz simples do interior que mal sabia assinar o próprio nome. A empresa não tinha site, não tinha telefone comercial, mas, segundo os registros públicos, movimentava valores incompatíveis com sua estrutura. Era o Laranja, o elo fraco. Em seguida, encontrei uma ONG de proteção a animais de rua, fundada por Débora há 2 anos. Nas redes sociais, fotos de cãezinhos fofos e pedidos de doação, mas os balanços que conseguia encontrar com alguma dificuldade em portais de transparência eram uma piada. Doações vultosas de fontes anônimas, despesas vagas, tudo assinado por um contador cujo registro estava cassado. Era ali. Ali estava a lavanderia deles. O dinheiro que pagava pelos jantares, pelas roupas, pela vida de luxo. O dinheiro que muito provavelmente vinha dos investimentos milagrosos que Ricardo gerenciava no banco. Ele desviava dinheiro de clientes, usando sua posição de confiança, e o lavava através da empresa do primo e da ONG da esposa. Minha casa, legalmente no meu nome, era o único bem real e limpo que eles tinham. Precisavam dela para dar lastro à farsa, talvez para usá-la como garantia em um empréstimo maior. Por isso me expulsaram. Não era só maldade. Era negócio. A descoberta não me trouxe alívio, apenas a certeza fria do que precisava ser feito. A vingança, como Alberto costumava dizer, é um prato que se come frio, mas que deve ser preparado no calor do inferno. E eu estava pronta para acender o fogão. Minha estratégia não seria um ataque frontal. Seria como a umidade que se infiltra na parede, silenciosa, persistente, até que toda a estrutura apodreça e desabe. O primeiro passo foi plantar a semente da desconfiança. Criei um e-mail anônimo, uma única mensagem enviada para o e-mail corporativo de Débora, com o assunto "Eu sei o que vocês fazem no Gatil". O corpo do e-mail era simples. As paredes têm ouvidos e os números não mentem. Cuidado com seu marido. Eu sabia, pela vaidade dela, que aquilo a consumiria. Ela confrontaria Ricardo, que, pego de surpresa, negaria tudo, mas sua reação nervosa apenas confirmaria as suspeitas dela. O veneno estava inoculado. Enquanto eles se devoravam em paranoia, eu preparava o segundo ato. Usei o nome do primo de Débora, o Laranja, para fazer uma pequena e anônima doação para uma ONG rival, uma entidade séria e conhecida por sua combatividade. Junto com a doação, enviei um dossiê, nada que me incriminasse, apenas links para os registros públicos da empresa de fachada, os balanços suspeitos da ONG de Débora e algumas das fotos ostentação dela, com perguntas simples. Como uma consultoria sem clientes movimenta tanto dinheiro? Como a fundadora de uma ONG vive uma vida de luxo com base em doações? Deixei que a inveja e a concorrência fizessem o resto. Em menos de uma semana, postagens discretas começaram a aparecer em fóruns de protetores de animais, questionando a idoneidade da ONG da Débora. A reputação dela, seu bem mais precioso, começava a ruir. O golpe final precisava ser preciso, cirúrgico, e eu sabia exatamente onde mirar: o banco. Ricardo construiu sua carreira e sua traição sobre a confiança que a instituição depositava nele. Era essa confiança que eu iria aniquilar. Lembrei-me de um nome, um diretor de compliance do banco, um homem rígido e implacável que Alberto uma vez mencionou como sendo incorruptível. Levei dias para encontrar o contato dele. Não o e-mail corporativo, mas um pessoal, mais difícil de rastrear. Desta vez, o e-mail foi mais detalhado. Sem me identificar, eu me apresentei como uma cliente insatisfeita que, por acaso, descobriu um esquema. Apontei nomes, datas, transações suspeitas, mencionei a empresa do primo, a ONG da esposa. Sugeri que auditassem as carteiras de clientes específicos, idosos, vulneráveis, pessoas que confiavam cegamente em seu gerente amigo. Para dar credibilidade, usei termos técnicos que aprendi com Alberto. Falei sobre a triangulação de ativos e a diluição de fundos. Terminei a mensagem com uma frase que Alberto sempre usava: o peixe morre pela boca, mas o banqueiro morre pela caneta. E então esperei. A espera foi a parte mais angustiante. Cada dia era uma eternidade. A dor na minha coluna parecia pior. Meu coração falhava algumas batidas. Osvaldo me olhava com uma preocupação silenciosa, mas não perguntava nada. Ele apenas garantia que meu café estivesse quente e meus remédios na hora certa. Em uma tarde chuvosa, 2 semanas depois do último e-mail, a notícia chegou. Não por telefone, não por mensagem. Estava no noticiário local. Um pequeno quadro sobre economia. Gerente de banco é afastado durante investigação interna.
sobre fraude e desvio de fundos. A foto de Ricardo, um retrato corporativo em que ele forçava um sorriso, apareceu na tela. Meu filho, o estranho que vestia sua pele. Não senti nada, nem alegria, nem tristeza, apenas o vácuo gelado da missão cumprida. O castelo de cartas deles desmoronou com uma velocidade impressionante. A investigação do banco levou à polícia. A denúncia da ONG rival levou a uma investigação do Ministério Público. O primo, o Laranja, foi o primeiro a confessar tudo em troca de uma pena menor. Débora, ao ver seu mundo de luxo evaporar, tentou jogar toda a culpa em Ricardo. O casal perfeito se estraçalhou em acusações mútuas. A casa, o meu lar, foi bloqueada pela justiça. Os carros, as joias, tudo foi confiscado. Eles perderam tudo e, no processo, perderam um ao outro. A ruína deles, no entanto, não preencheu o buraco no meu peito, apenas o tornou mais nítido, mais definido. A vingança me esvaziou como eu previra, mas a história ainda não havia terminado. Faltava um último ato, um epílogo que eu mesma precisava escrever. Recebi a notícia por uma antiga vizinha. Ricardo tivera um colapso, um ataque cardíaco fulminante, disseram. Estava internado na UTI de um hospital público, o mesmo onde eu fazia meu tratamento para o coração. A ironia era cruel, quase poética. Débora não estava lá. Tinha sumido, provavelmente tentando salvar a própria pele. Ele estava sozinho. Vesti meu melhor vestido, um modelo simples, azul marinho, que guardava para ocasiões especiais que nunca mais vieram. Penteei com cuidado os cabelos brancos, passei um batom discreto. A dor na coluna era uma tortura, mas caminhei ereta pelos corredores assépticos do hospital. O cheiro de desinfetante me embrulhava o estômago. Encontrei o quarto. Ele estava pálido, entubado, cercado por máquinas que apitavam num ritmo monótono. Parecia tão frágil. O menino que um dia embalei nos meus braços. Sentei-me na cadeira ao lado do leito. Não havia ninguém para nos interromper. O som dos monitores era a trilha sonora do nosso fim. Inclinei-me perto do seu ouvido, minha voz um sussurro seco, sem emoção. Ricardo, comecei. Sou eu, a sua mãe, a mulher que você e sua esposa jogaram fora como lixo. Quero que saiba de uma coisa, caso ainda possa me ouvir. Não foi o destino. Não foi má sorte. Não foi a polícia ou o banco. Fui eu. Fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem na sua inconsciência. Cada peça que caiu, fui eu que empurrei. Cada porta que se fechou, fui eu que tranquei. Usei contra vocês a própria ganância, a própria arrogância. Vocês me subestimaram. Acharam que a velhice e a doença tinham me tirado tudo, mas se esqueceram do que seu pai me ensinou. A paciência para esperar e a memória para nunca esquecer. Vocês roubaram minha casa, mas eu queimei seu mundo. Vocês me deixaram sem nada. E eu devolvi o favor. Toquei sua mão, fria e inerte. Um arrepio percorreu meu corpo. Aquele amor de mãe, Ricardo, aquele amor incondicional que você achou que era seu por direito, morreu naquela noite, na calçada, junto com a mulher que eu era. O que sobrou foi apenas a Elsa, e a Elsa aprendeu, da maneira mais dura, que certas dívidas só se pagam com a ruína de quem as contraiu. A sua está paga. Descanse em paz, meu filho. Ou não. Levantei-me devagar, as juntas estalando. Não olhei para trás. Caminhei para fora do quarto, para fora do hospital, para a luz do fim de tarde. O ar lá fora estava mais limpo depois da chuva. Pela primeira vez em meses, respirei fundo sem sentir o peso do mundo sobre meus ombros. O buraco no peito ainda estava lá, uma ausência permanente. Mas não era mais uma ferida aberta. Era uma cicatriz. Não voltei para a casa de Osvaldo. Aluguei um pequeno apartamento com o dinheiro que ele me emprestou e que eu faria questão de pagar. Um lugar só meu. Da janela, eu via os telhados da cidade. As luzes se acendendo enquanto a noite caía. Não havia porta-retratos nas minhas prateleiras. Não havia fantasmas do passado sorrindo para mim. Havia apenas o silêncio, a minha companhia e a certeza de que eu havia sobrevivido. A vingança não me trouxe felicidade, mas me devolveu a mim mesma. Era apenas Elsa. E finalmente, aquilo bastava. Os primeiros dias foram um borrão de rotinas deliberadamente vazias. Acordar com o sol pálido filtrando pela persiana empoeirada. Café forte, sem açúcar, bebido em pé na cozinha minúscula, o azulejo frio sob os pés descalços. O trabalho era um bálsamo anestésico. 8 horas por dia numa pequena gráfica de bairro, operando uma guilhotina industrial. O som rítmico e pesado da lâmina descendo sobre pilhas de papel era a única música que eu permitia.
recortar, empilhar, repetir. Ninguém ali sabia meu nome completo. Para eles, eu era apenas a Elsa, a mulher quieta que chegava no horário. Fazia seu serviço com uma precisão quase robótica e ia embora sem uma palavra a mais. Era perfeito. As noites eram as mais difíceis. O silêncio do meu apartamento, que durante o dia era um refúgio, à noite se tornava um amplificador. Cada rangido do prédio antigo, cada sirene distante, cada risada vinda da rua parecia carregar um eco do passado. Eu me sentava na única poltrona que comprara, uma peça de segunda mão com o veludo gasto, e observava a cidade se transformar numa constelação de luzes artificiais. Eu não lia, não ouvia música, não via televisão. Eu apenas existia, tentando esvaziar a mente até que o cansaço me vencesse e me permitisse algumas horas de sono sem sonhos. A vingança, eu descobri, não é um evento único, é um processo. O ato final no hospital foi apenas o ponto final de uma frase que eu levei anos para escrever. A verdadeira vingança foi a desconstrução meticulosa de um império. Dr. Maurício Bastos, o nome que um dia me causou calafrios, que me acordava suando no meio da noite. Ele não era apenas um homem, era uma instituição, um médico renomado, um empresário com investimentos em hospitais, laboratórios e planos de saúde. Um filantropo de fachada, um pilar da sociedade. O homem que destruiu a minha família, com a frieza de um cirurgião, amputando um membro necrosado, tudo por ganância, por um pedaço de terra que pertencia ao meu pai e que ele cobiçava para expandir um de seus hospitais de luxo. Ele não usou armas. Usou o poder, a influência, a lei que ele torcia e moldava à sua vontade. Esmagou meu pai com processos judiciais fraudulentos. Levou minha mãe à loucura com ameaças veladas e, por fim, tirou de mim meu irmão, meu Pedrinho, que morreu por negligência em um de seus próprios hospitais, recusado um tratamento caro que poderia tê-lo salvo. Minha vingança não foi com uma faca ou uma bala, foi com papel. Anos de pesquisa, de noites em claro, de trabalhos subalternos dentro de suas próprias empresas, sob nomes falsos, coletando provas, contratos forjados, laudos médicos adulterados, balanços financeiros maquiados, testemunhos de outras vítimas que, como eu, tinham medo demais para falar. Osvaldo foi meu único aliado, um antigo contador que Bastos havia descartado como lixo anos antes. Juntos, montamos o dossiê que seria a sua ruína. Não o entregamos à polícia que ele tinha no bolso. Nós o vazamos, peça por peça, para jornalistas investigativos, para blogs financeiros, para agências reguladoras internacionais. A queda foi espetacular. Lenta depois de uma vez só. Primeiro, a reputação manchada. Depois, as ações despencando. Os sócios o abandonando. As investigações federais. Os bens congelados. A ruína. Eu assisti a tudo de longe, uma sombra anônima. A dívida que ele contraiu com a minha família foi paga com a desintegração de tudo o que ele construiu. O AVC que o deixou paralisado e mudo numa cama de hospital foi apenas a consequência física do colapso de seu mundo. Minha visita final foi para fechar o ciclo, para olhar nos olhos do monstro incapacitado e dizer a ele, em nome dos meus mortos, que a conta estava zerada. Essa certeza de que a justiça fora feita pelas minhas próprias mãos me sustentou por 3 meses. 3 meses de silêncio, de cortes de papel, de noites vazias. Mas a cicatriz, eu percebi, ainda latejava, especialmente quando chovia. Numa terça-feira cinzenta, a campainha tocou. Meu coração deu um salto violento contra as costelas. Eu não recebia visitas. Ninguém sabia onde eu morava, exceto Osvaldo, e ele prometera nunca vir sem avisar. Olhei pelo olho mágico. Era ele, o rosto envelhecido, sulcado de preocupação, o chapéu de feltro encharcado pela garoa fina. Abri a porta. O que aconteceu? Perguntei, a voz rouca pelo desuso. Posso entrar, Elsa? Ele disse, e o tom dele me disse que as notícias não eram boas. Ele se sentou na minha poltrona, recusando o café que ofereci. Ele torcia o chapéu molhado entre as mãos nodosas. Eles não estão satisfeitos, disse ele, finalmente. Eles quem? A família. A esposa morreu de desgosto, dizem. Mas os filhos, o mais novo principalmente, Ricardo, ele não é como o pai. Maurício era um tubarão, barulhento, arrogante. O rapaz é uma serpente, quieto, observador. Senti um frio percorrer minha espinha, um frio que não vinha da janela mal vedada. Eles não têm como saber. Fizemos tudo certo, não há rastros que levem a nós. Não há rastros legais, Elsa. Mas um homem como Bastos não cai sozinho. Alguém o empurrou e o filho está farejando. Ele contratou investigadores particulares.
não a polícia, gente que não se prende a mandados e regras. Eles estão refazendo os passos do pai nos últimos anos, procurando por qualquer um que tivesse um motivo. Metade da cidade tinha um motivo. Retruquei, tentando manter a calma. Mas quantos tinham a inteligência e a paciência para fazer o que você fez? Osvaldo me olhou, os olhos pequenos e cansados, cheios de uma admiração sombria. Ele não está procurando um assassino, está procurando um arquiteto, e ele está chegando perto. Um dos meus antigos contatos me disse que eles andaram fazendo perguntas no meu antigo bairro, perguntando sobre mim, e inevitavelmente vão perguntar sobre as pessoas com quem eu andava. O chão pareceu sumir sob meus pés. A paz frágil que eu havia construído com tanto esmero começou a rachar. Os fantasmas que eu tranquei para fora estavam batendo na porta. Você precisa sumir, Elsa. Pegar o resto do dinheiro, ir para outro estado, outro país, mudar de nome de novo, começar do zero, de verdade desta vez. Mas eu não queria. Eu estava cansada de fugir, cansada de ser outra pessoa. Eu tinha lutado tanto para ser apenas Elsa. Abdicar disso agora parecia uma derrota. Não, eu não vou correr. Isso não é bravura, é suicídio. Ele se exaltou, levantando-se. Você não conhece esse rapaz? Ele não vai te levar para a polícia. Ele vai fazer algo pior. Ele vai querer te destruir do mesmo jeito que você destruiu o pai dele. Olho por olho. Aquelas palavras ecoaram no silêncio do meu apartamento muito tempo depois de Osvaldo ter ido embora, deixando para trás um aviso e uma poça de água do seu chapéu no meu chão de madeira. Olho por olho. O mundo todo acabaria cego, mas eu já me sentia cega há muito tempo, tateando numa escuridão que eu mesma criei. As semanas seguintes foram um exercício de paranoia. Cada carro estacionado por tempo demais na minha rua era uma vigilância. Cada rosto desconhecido na gráfica era um investigador. O som da guilhotina, antes um conforto, agora soava como uma contagem regressiva. O sono se tornou um luxo raro. O buraco no peito, a cicatriz, voltou a sangrar por dentro. Eu passava as noites na janela, não mais para observar a beleza melancólica da cidade, mas para vigiar, para procurar a ameaça que eu sabia que estava vindo. A vingança não me devolveu a mim mesma. Ela me transformou em outra coisa. Uma caçadora que, após abater a presa, descobriu que a selva estava cheia de outros predadores, atraídos pelo cheiro de sangue. E o sangue era o meu. Foi numa quinta-feira que eu o vi pela primeira vez. Eu estava saindo da gráfica. O céu com a cor de chumbo de um dia que nunca clareou de verdade. Ele estava do outro lado da rua, encostado num carro escuro. Não era o tipo de carro que se via naquele bairro operário. Ele era alto, magro, vestido com uma elegância discreta que gritava dinheiro. O cabelo escuro penteado para trás. O rosto era uma versão mais jovem e angulosa do pai, mas os olhos eram diferentes. Os de Maurício Bastos eram cruéis e diretos. Os deste homem eram frios, calculistas, pacientes. Ele não fez nenhum gesto, apenas me observou, o rosto inexpressivo. Eu senti o olhar dele como um toque físico, gelado. Meu instinto gritava para eu correr, entrar no ônibus, me misturar na multidão, desaparecer, mas eu estava paralisada. Era a serpente, como Osvaldo disse, e eu era o rato hipnotizado. Andei até o ponto de ônibus, sentindo os olhos dele cravados na minha nuca a cada passo. Não olhei para trás. Quando o ônibus chegou e eu subi, arrisquei um olhar. O carro e o homem haviam sumido. Aquilo foi o começo. Ele não me abordava. Ele apenas aparecia. Uma vez no supermercado, no final de um corredor, outra sentado num banco da praça por onde eu passava a caminho de casa. Ele nunca dizia nada. Apenas estava lá, um lembrete constante de que minha paz era uma ilusão. Ele estava me estudando, aprendendo minhas rotinas, meus hábitos. Estava se deleitando com o meu medo crescente. Era uma tortura psicológica e ele era um mestre nela. Eu comecei a definhar. Mal comia. As olheiras se aprofundaram no meu rosto. Na gráfica, minhas mãos começaram a tremer. Cometi um erro, quase perdi a ponta de um dedo na guilhotina. O supervisor me deu uma bronca, disse para eu tomar um café e acordar para a vida. Mas eu já estava acordada demais, hipervigilante. Cada som era uma ameaça, cada sombra um inimigo. O apartamento deixou de ser um refúgio e se tornou uma jaula. Eu me sentia encurralada. Uma noite, a exaustão me venceu. Adormeci na poltrona e tive um sonho. Eu estava de volta à casa da minha infância, a casa que Bastos tomou. Meu pai estava na varanda consertando uma cadeira de balanço. Minha mãe estava na cozinha, o cheiro do seu bolo de fubá enchendo o ar. E Pedrinho, meu irmão, corria no jardim,
rindo, perseguindo borboletas. Eu corri para abraçá-lo, mas quando o toquei, ele se desfez em pó. Minha mãe virou cinzas. Meu pai se dissolveu em fumaça. A casa inteira apodreceu e desabou ao meu redor. E no meio dos escombros estava Ricardo Bastos, sorrindo para mim. Acordei com um grito preso na garganta, o coração disparado. E então ouvi um som sutil, o deslizar de um envelope sob a minha porta. Fiquei imóvel, prendendo a respiração. Esperei longos minutos. O silêncio voltou, denso, pesado. Arrastei-me até a porta, o corpo tremendo. Havia um envelope branco no chão, sem remetente. Meu nome, Elza, estava escrito numa caligrafia elegante e precisa. Com os dedos trêmulos, eu o abri. Dentro não havia uma carta de ameaça. Havia uma única fotografia, uma foto antiga, um pouco desbotada. Nela, um menino sorridente de uns 10 anos abraçava um homem. O homem era Maurício Bastos, mais jovem, parecendo quase humano. O menino era Ricardo. Estavam num parque, um dia ensolarado, felizes. No verso da foto, uma única frase, escrita com a mesma caligrafia. Você não destruiu apenas um monstro, destruiu o pai de alguém. Aquele golpe foi mais eficaz do que qualquer ameaça física. Ele não estava apenas me caçando, estava me julgando, estava me despindo da minha justificativa, da minha armadura de justiceira. Estava me forçando a ver a humanidade no monstro que eu destruí e, ao fazer isso, a ver a monstruosidade em mim mesma. A vingança, eu pensava, era sobre equilíbrio, sobre zerar uma conta, mas ali, segurando aquela foto, eu entendi, não existe equilíbrio. Cada ato de destruição cria uma nova dívida, um novo credor. Eu havia liquidado a conta da minha família, mas no processo abri uma nova, em nome de Ricardo Bastos. Naquela noite, eu não dormi. Sentei-me na poltrona com a foto na mão e encarei a verdade. A minha vingança não foi um fim, foi o começo de outra história de dor, e nela, o vilão era eu. A ideia de apenas Elza ser o suficiente era uma mentira que eu contei a mim mesma. Apenas Elza era uma casca vazia, definida não pelo que ela era, mas pelo que ela tinha feito. E o que ela tinha feito era perpetuar um ciclo de ruína. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Não iria mais fugir, não iria mais me esconder. Correr apenas adiaria o inevitável e me consumiria por dentro. Se ele queria um confronto, ele teria um, mas seria nos meus termos. Liguei para Osvaldo. Preciso de um favor, o último. Passei o dia me preparando. Limpei o apartamento meticulosamente. Paguei o aluguel adiantado. Escrevi uma longa carta para Osvaldo explicando tudo e a deixei dentro de um livro na estante. Depois, tomei um banho demorado. Vesti uma roupa simples, mas limpa. Sentei-me na poltrona e esperei. Eu sabia que ele viria. A foto foi o prelúdio. A confrontação era o ato principal. E ele não me decepcionou. Ao anoitecer, a campainha tocou. Uma única vez, sem pressa. Respirei fundo, a calma do resignado tomando conta de mim. Fui até a porta e a abri. Ricardo Bastos estava lá. Pessoalmente, ele era ainda mais imponente. O mesmo terno caro, a mesma expressão controlada. Mas de perto, eu podia ver a dor em seus olhos. Uma dor fria, polida pela raiva. Senhora, Elza, ele disse, o nome soando estranho em sua boca. Posso entrar? Dei um passo para o lado, permitindo sua entrada. Ele entrou no meu pequeno apartamento e o inspecionou com um olhar rápido, quase desdenhoso. A simplicidade do lugar parecia ofendê-lo. Não é bem o que eu esperava, ele comentou, parando no centro da sala. Pensei que a arquiteta da ruína do meu pai estaria vivendo com um pouco mais de recompensa. A vingança não paga em dinheiro, respondi, minha voz firme. Fechei a porta atrás de mim. O que você quer, Ricardo? Ele se virou para mim, um leve sorriso brincando em seus lábios, um sorriso que não alcançava seus olhos. Direta. Gosto disso. Meu pai detestava rodeios, a menos que fossem os dele. O que eu quero é uma boa pergunta. Por meses eu quis a mesma coisa que você quis. Quis destruir a pessoa que tirou tudo de mim, quis vê-la sofrer, rastejar, perder tudo o que amava. Ele deu um passo em minha direção. Eu não recuei, mas então eu te encontrei e te observei e percebi que você não tem nada. Você não tem família, não tem amigos, não tem posses, não tem alegria. Você já é uma ruína. Matá-la seria uma misericórdia, destruir sua vida. Que vida? Esta existência miserável neste cubículo? O desprezo em sua voz era cortante. Meu pai era um homem complicado, ele continuou, andando pela sala, tocando a lombada de um dos poucos livros que eu tinha. Para o mundo e para muitos que ele feriu, ele era um monstro. Eu sei disso, não sou cego, mas ele era meu pai. Ele me ensinou a andar de bicicleta, ele me ajudava com o dever de casa, ele contava as piores piadas do mundo no jantar. Ele parou e me encarou. A foto que
ele me enviou parecia estar projetada em seus olhos. Você não apenas o destruiu, você apagou isso. Você reescreveu a história dele, deixando apenas o monstro. Você roubou minhas memórias. E é isso que eu vou tirar de você. Um calafrio me percorreu. Eu não tenho nada que você possa tirar. O sorriso dele se alargou. Aí é que você se engana. Você tem uma coisa, a única coisa que lhe restou: o seu anonimato, a sua paz miserável, a sua crença de que fez justiça e que agora pode simplesmente desaparecer. Ele tirou um celular do bolso. Eu tenho tudo, Elsa, o dossiê completo. Não o que você vazou, mas a sua versão, com as suas anotações, a sua jornada, os nomes falsos que usou, os lugares onde trabalhou. Osvaldo foi um velho tolo. Deixou rastros digitais por toda parte. Eu sei cada passo que você deu. E eu contratei uma equipe de relações públicas. Veja só que irônico. Amanhã de manhã, a sua história estará em todos os lugares. Não como a de uma justiceira, mas como a de uma mulher amarga e obcecada que perseguiu e torturou um homem até a morte. Vou pintar você como uma psicopata. Vou mostrar sua foto, seu nome, o endereço deste prédio. Vou transformar apenas Elsa na mulher que destruiu o grande doutor Bastos por uma antiga disputa de terras. Vou fazer com que você nunca mais possa andar na rua sem ser apontada. Nunca mais consiga um emprego. Nunca mais conheça o que é o silêncio. Ele estava cumprindo a profecia de Osvaldo. Olho por olho. Ele não ia me matar. Ele ia me apagar, me substituir por uma caricatura monstruosa para o consumo do público. Ele ia me prender numa cela muito pior que uma prisão. A infâmia. O ar pareceu ficar rarefeito. Por um momento, o pânico ameaçou me engolir. A imagem de uma vida de olhares, de sussurros, de portas se fechando na minha cara. Era um destino pior que a morte. Era a aniquilação da alma. Mas então olhei para ele. Olhei para a dor em seus olhos, a dor que ele tentava mascarar com crueldade. E eu vi o reflexo da minha própria dor de anos atrás. Eu vi o mesmo veneno da vingança que me consumiu, agora correndo nas veias dele. Eu o havia criado. Ele era minha obra. E com essa percepção veio uma clareza terrível e libertadora. Faça, eu disse, a voz baixa, mas inabalável. Ele piscou, pego de surpresa. O quê? Faça o que você tem que fazer, Ricardo. Publique sua história. Me transforme no monstro. Você tem esse direito. Eu tirei seu pai de você. É justo que você tire algo de mim. Ele me encarou. A confusão nublando sua raiva. Você não vai lutar? Não vai implorar? Eu lutei a minha vida inteira. E estou cansada. Eu achei que a vingança me traria paz, mas ela só me trouxe este quarto vazio. Ela não trouxe meu irmão de volta. Não curou minha mãe. Talvez a sua vingança também não te traga paz. Talvez ela só te deixe tão vazio quanto eu. Mas essa é uma lição que você terá que aprender sozinho. Assim como eu aprendi. Eu me aproximei dele, parando a centímetros de seu rosto. Eu paguei a minha dívida com o seu pai. E agora parece que tenho uma dívida com você. Então pode cobrar. Eu estou aqui. Não vou a lugar nenhum. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nós dois, parados no centro da minha vida vazia, dois extremos de um mesmo ciclo de dor, ligados pela ruína de um homem. A máscara de controle de Ricardo começou a ruir. Eu vi uma contração em sua mandíbula, uma vulnerabilidade em seus olhos. Ele esperava uma luta, um clímax, uma explosão. Eu lhe ofereci rendição, e isso o desarmou completamente. Ele recuou um passo, depois outro. O celular ainda em sua mão parecia pesado, inútil. Ele olhou ao redor do apartamento como se o visse pela primeira vez. Viu a solidão, o vazio, a ausência de vida. Ele viu o seu próprio futuro. Sem dizer mais uma palavra, ele se virou e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Eu não sabia se ele iria em frente com seu plano. Talvez sim, talvez não. Mas pela primeira vez não importava. Ao aceitar as consequências, ao me recusar a perpetuar o ciclo com mais violência ou fuga, eu finalmente encontrei uma espécie de liberdade. Voltei para a minha poltrona e olhei pela janela. A noite havia caído completamente. As luzes da cidade brilhavam indiferentes. O buraco no meu peito ainda estava lá. Ele sempre estaria. Mas não era mais uma cicatriz que doía ao toque do passado. Era apenas um espaço vazio. Um espaço que talvez um dia eu pudesse aprender a preencher. Não com vingança, nem com esquecimento, mas com o peso e a verdade de quem eu era. Uma mulher que havia destruído e que havia sido destruída. Uma mulher que sobreviveu, apenas Elsa. E na quietude daquela noite, na incerteza do amanhã, aquilo, finalmente, era tudo. E assim,
termina mais uma história que a vida me ensinou. Nem sempre o final é o que esperamos, nem sempre a justiça tem o gosto doce que imaginamos. Às vezes, ela é amarga como café sem açúcar, mas é assim que a vida é, meus queridos. Complicada, real e sempre nos ensinando alguma coisa. Se vocês gostaram dessa história, deixem nos comentários o que acharam. E não se esqueçam, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Uma mulher da minha idade tem muitas histórias guardadas e vocês merecem ouvir todas elas. Até a próxima e que Deus os abençoe.